Amém. Irmãos, se fosse na palavra Êxodo, nós vamos para o capítulo 15, do verso 1 ao verso 21. Vamos ler somente o verso número 1. Em seguida, na exposição, faremos a leitura dos outros. Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus bendito, mais uma vez rogamos o teu favor sobre nós, para que tuas misericórdias possam nos assistir, Senhor, e que teu povo seja edificado para a glória do teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, vez por outra, sou indagado. Isso é uma pergunta comum. Em especial, não é uma pergunta somente feita a mim, mas geralmente essa pergunta chega com certa frequência. Crente pode ouvir música do mundo? Até parece, irmãos, que existe música da Lua, música de Marte. Mas, por vezes, irmãos, as pessoas que geralmente fazem essa indagação, elas são geralmente evangélicas e são sensíveis aos gêneros que elas descrevem como mundanos. Agora, o interessante é que essa sensibilidade não tem a mesma intensidade com relação àquilo que se canta na igreja. Pelo contrário, o que nós observamos, na maioria dos casos, parece que colocou o nome de Deus, inseriu o nome de Deus na narrativa e tudo foi resolvido. Então, quem sabe, uma inspiração da madrugada, uma obra-prima, uma iluminação, enfim, basta dizer que foi obra de Deus, dádiva de Deus, iluminação de Deus, pronto. Estamos ativamente libertos para cantá-lo. Então, desde dar-lhe bicuda na cara do cão, até 500 graus de puro fogo, santo e poder, começam a fazer parte do repertório musical das igrejas. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, não existe música do mundo e música evangélica. O que existe é aquilo que glorifica a Deus ou não. E óbvio, isso também se revela no gênero musical. O Cântico de Moisés, irmãos, é um exemplo disso. Israel acabara de ver seu inimigo perecer no mar. E nós devemos ver o enredo de uma forma geral. Deus golpeou com seu poder Faraó e o Egito, até que pôs um fim em toda essa peleja. Deus, na nossa última exposição, sentenciou Faraó e todo o seu exército. Qual a resposta do povo diante disso? Como o povo deveria responder a tamanha salvação? Como Deus deveria responder diante desses feitos? Temendo e confiando em Deus, como nós vimos. Mas não somente isso. Diante de grande poder salvador, louvar ao Senhor ou cantar ao Senhor é uma resposta obrigatória, é necessária. Responder a tão grande salvação, enchendo os lábios de adoração em meio ao louvor, é uma questão de resposta natural. E é isso, irmãos, que acontece agora em Êxodo capítulo 15. Diante do que Deus fez, diante do seu poder salvador, diante das maravilhas que ele operou, diante do seu poder em derrotar um exército
tão poderoso como o exército de Faraó. O povo, diante disso, responde com cânticos de louvor ao Senhor. É isso que o texto registra, o cântico de Moisés, mas não é qualquer cântico, não são coisas imaginárias, não é qualquer coisa que se canta, simplesmente um cântico cheio de verdades espirituais profundas que exaltam os feitos de Deus. Moisés não diz, e Deus deu uma bicuda na cara do cão, mas exaltou a Deus pelos seus feitos e pelas suas obras, e mostrou e revelou quem Deus é e os seus feitos. Então, irmãos, nós aprendemos automaticamente que responder com louvor não é simplesmente uma necessidade, é uma obrigação, mas também responder com louvor, o conteúdo desse louvor deve sempre refletir quem Deus é e contar sobre os seus feitos e sobre o que Ele faz. Não é simplesmente cantar, é cantar as Escrituras, cantar a verdade de Deus. E é isso que Moisés faz aqui. Porque após a grande fuga dos filhos de Israel, nós vimos que o texto começa dizendo: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Observem que a palavra então aqui, ela conecta ao capítulo 14. Então, foi a salvação, foram os feitos do Senhor, a motivação, aquilo que vai inspirar o seu povo a cantar, foi a salvação, o que Deus fez. Quando Israel viu tudo que Deus havia feito, lembre-se, Israel estava numa situação anterior, numa situação impossível de ser salvo. Israel estava diante de um beco sem saída, porém nós vimos que Deus, com seu grande poder, abriu o mar e ceifou o inimigo dentro do mar. Ou seja, a porta que o Senhor abriu para salvar o povo foi a mesma porta que condenou o perseguidor, que condenou o inimigo de Israel. Então, então eles cantaram, eles louvaram. Então observem a ordem, irmãos. Primeiro, eles viram como Deus os salvou, depois depositaram sua confiança nele, como nós vimos, por fim cantaram para a sua glória. Os israelitas, irmãos, eles louvaram ao Senhor, foi uma resposta jubilante, espontânea à sua graça. Isso é muito importante, irmãos, porque a salvação, veja, quando Deus salva, Ele exige uma resposta. Quando Deus salva, Ele exige uma resposta. E aqui, irmãos, sempre se exige, esse é um princípio que começa a ser estabelecido em Êxodo, sempre se exige uma resposta de louvor. Por isso, irmãos, um cântico de salvação era imprescindível, porque essa é uma resposta ordenada, é uma resposta natural. Se você, fazendo uma análise das Escrituras de uma forma geral, você vai ver que sempre que Deus faz algo maravilhoso, Ele é louvado. Isso ocorre sempre em forma de um hino. Os inúmeros salmos são frutos disso, respostas de adoração ao Senhor. Jó, por exemplo, no capítulo 38, verso 7, diz que quando Deus criou, a criação entoou louvores diante do poder criador. A criação cantou ao Senhor. Quando Israel derrotou Jabim e Sísera, Débora e Baraque cantaram de alegria. Davi cantou quando liberto dos seus inimigos, 2 Samuel 22.
Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, os anjos cantaram de alegria. Maria, Zacarias e Simeão, tantos outros se juntaram ao coro. Lucas capítulo 1 e o capítulo de número 2. Veja, é sempre uma resposta. Sempre há uma resposta de louvor aos feitos de Deus. Por isso, irmãos, Paulo chega a dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Então, irmãos, impossível imaginar um cristianismo bíblico sem cânticos de louvor. Então, entenda, irmãos, por exemplo, os cânticos que nós louvamos liturgicamente, eles não são postos simplesmente para compreender um ou outro aspecto da liturgia. Esta é uma reação lógica daquilo que Deus espera do seu povo. Quando nós começamos na Santa Convocação, nós lemos a Santa Convocação, ouvimos a voz de Deus, cantamos em resposta à Santa Convocação. Quando nós nos aproximamos de Deus, buscando o seu perdão, somos perdoados, respondemos cantando a tão grande salvação. Quando nós ouvimos a sua voz, preparamos os nossos corações, cantamos em resposta. Quando ouvimos a sua palavra, cantamos em resposta, porque é isso que Deus espera. A música como reação. O louvor, irmãos, não é algo que deve ser impulsionado pela obrigatoriedade ou pelo formalismo, mas o que Deus está nos ensinando é que é algo que brota naturalmente do cristão, diante de tudo. Então, quando nós chegamos ao culto e compreendemos, irmãos, porque muitas vezes nós esquecemos, o culto, irmãos, é símbolo da nossa salvação. Israel se reúne para adorar a Deus, e a santa convocação, o culto ao Senhor, é uma lembrança de nossa libertação, é uma lembrança que fomos redimidos, é uma lembrança que Deus nos tirou da escravidão, que Deus nos tirou da submissão do Egito e nos libertou para a sua glória. Então o culto, se você não entende os outros sinais, um dos sinais o culto é um sinal de que Deus lhe salvou. Qual é a resposta que você tem que dar? Cantando. É algo natural. Você já sabe, eu vou naturalmente adorar ao Senhor com os cânticos, com o cântico, diante de tudo que o Senhor fez. Ou seja, por vezes, irmãos, temos que exortá-los a cantar quando não deveria ser. Por vezes temos que chamar a atenção da igreja, porque parece... Tem gente que nem abre a boca, eu observo daqui. Tem gente que nem abre a boca. Quando, na verdade, irmãos, nosso louvor deveria ser uma expressão natural de nossas almas. Sabe por quê? Porque nós temos muito o que cantar. Nós temos muito o que cantar. Mas Moisés nos mostra, irmãos, uma coisa importante. Quem deve cantar? Quem deve cantar? E você vai ver que a estrutura do texto vai nos mostrar que era o povo que cantava. O povo cantava. Todos participavam, mulheres, homens, crianças. Veja o verso, vamos para o finalzinho, o verso 19 e 21. Quem gosta desse texto é a irmã Patrícia. Diz assim: porque
Os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fizemos esse salto, irmãos, para simplesmente nos ajudar a entender um pouco a estrutura. E essa é a primeira vez que o nome de Miriam aparece. E possivelmente, irmãos, é aquela mesma jovem do capítulo 2, verso 4 a 8, que vigiou o cesto que estava com Moisés, né? E Miriam aqui está cantando o cântico de Moisés. Alguns tradutores chegam a dizer que é possível que ela esteja também sendo enfatizado aqui o refrão, ou seja, há uma estrutura aqui, uma forma antífona, que é um cântico como invocação e resposta. Por vezes dá a entender pela estrutura do texto que é como se houvesse os homens cantando e depois as mulheres cantavam. Então, os homens cantavam ao Senhor, depois as mulheres respondiam, batendo com os seus tamboris e com danças na praia. Abrindo parênteses, irmãos, esse texto aqui é usado por muita gente para dizer: olha aí, olha a dança litúrgica, né? Então, antes que a irmã Patrícia se assanhe, o texto não está defendendo isso, tá? O texto não está dizendo que você tem que cantar e dançar em resposta ao Senhor. Inclusive, há uma discussão com relação à palavra hebraica aqui, que foi traduzida como dança, que possivelmente não é essa tradução melhor. A palavra correta não seria e dançou, mas peregrinou, mas pulou de alegria, algo desse tipo, e não de dança. Mas, ainda que alguns tradutores optem por ter Miriam dançado, o texto não está ensinando que se deve dançar. O texto não está ensinando que se deve dançar. Não está lançando um princípio aqui de dança litúrgica. Mas o que está chamando a atenção é que o cântico da salvação é para todos, porque todos experimentam a mesma salvação. E as mulheres também mostram isso. Então, por que é importante, irmãos? Porque não tem essa coisa de música especial. Um dos princípios que Êxodo começa a estabelecer é que o cântico é congregacional. Não existe um cântico que é individualizado. Deus, quando chama, Ele chama o seu povo comunitariamente para adorar. Essa é uma resposta de todos. E embora o texto não fale diretamente das crianças, as crianças também cantaram, porque estavam no meio do povo. Então, por exemplo, fontes externas, quando tratam desta passagem, fontes somente rabínicas, aludem ao cântico dizendo o seguinte: até os recém-nascidos largaram os seios de suas mães para se unir ao coro, sim, até mesmo os embriões no ventre se juntaram à melodia, e a voz dos anjos aumentou o cântico. Ou seja, todo o povo estava envolvido nesta adoração. Homens, mulheres, crianças, todos. Essa é uma resposta de todos. Isso significa, irmãos, que toda a igreja é chamada para oferecer o mesmo tipo de louvor a Deus em nome de Jesus Cristo. Diante da salvação, todos os homens, mulheres e crianças na igreja são chamados para se unirem ao coro e entoarem cântico ao seu Salvador. Todos devem cantar, não uma parte da igreja, uma parcela da igreja, mas essa é a resposta que o Senhor espera, porque Ele salvou o seu povo, Ele espera que o seu povo responda com cânticos.
Mas imagine, irmãos, quanta ingratidão de nossa parte quando nós nos reunimos e cerramos os nossos lábios. Quanta ingratidão, meus irmãos, nós nos aproximamos do Senhor em culto solene e simplesmente não estamos dispostos a cantar em resposta a tão grande salvação. Irmãos, gratidão é a chave que abre o coração da nossa alma mal agradecida. Então, quando Deus convoca o seu povo, Ele quer que todo o seu povo cante. Imagine, irmãos, a satisfação dos céus, quando por vezes os céus contemplam todo o seu povo cantando, crianças cantando, todos respondendo em louvor. É isso, irmãos, é uma resposta de todo o povo. Então, quando você entra no culto, fique certo, Deus está chamando você para responder em louvor. Deus quer que você abra a sua boca e cante ao Senhor. Mas, irmãos, se é uma resposta, se todos respondem, o que devemos cantar? E aqui é a parte importante do texto. Qual o conteúdo do cântico? São as nossas percepções, é aquilo que gostamos, porque, irmãos, nós muitas vezes vemos que pessoas não estão preocupadas com aquilo que estão cantando. É interessante porque, por vezes, por exemplo, a gente orienta na igreja certos cânticos e afirmamos categoricamente os erros, as distorções bíblicas, mas por vezes o que acontece? O pastor é convidado para um casamento de tal pessoa da igreja, convidado para o aniversário de tal pessoa da igreja, e quando nós chegamos lá, o que é que nós encontramos? Os mesmos cânticos sendo cantados. O que ela está dizendo é simplesmente: eu não canto no culto porque o Senhor não quer, mas eu não vejo problema nenhum nessa música. Só que as Escrituras não dizem que nós devemos simplesmente cantar, mas o que nós devemos cantar. Qual o conteúdo do nosso louvor? Qual o conteúdo do nosso cântico? E aqui, irmãos, o cântico está naquilo que Deus tem feito. Êxodo 15 mostra o que Deus fez para salvar e destruir os inimigos do povo. E os detalhes, irmãos, são impressionantes. Veja o verso número 1 novamente. Veja aqui, veja como Moisés, talvez, e o cântico é longo, diferente de hoje. Queremos cânticos curtos, pequenos, para não nos cansar. Moisés cantou a história do Êxodo com o povo, cantou teologia, contou os feitos de Deus. Veja os detalhes, né? Veja os detalhes. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavaleiro, o cavalo e o seu cavaleiro. Veja o verso 4. Lançou no mar os carros de Faraó. Veja como ele está contando os feitos do Senhor, né, os detalhes. Veja a ênfase dele ao exército de Faraó. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Verso 5. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Verso 8. Como sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. Veja Moisés lembrando os acontecimentos do Êxodo, como Deus poderosamente pegou todo aquele exército poderoso, aquele homem poderoso,
e como Deus afogou com seu poder todos eles. E para entender, irmãos, como Deus fez isso, basta ouvir o próprio Faraó no cântico de Moisés. Veja o verso 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Veja, Deus afogou, destruiu o Egito, enquanto o rei, ele era orgulhoso, ele se gabava, ele dizia que ia nos prender, que ia nos perseguir, que ia nos matar, que ia nos escravizar. Veja, Deus fez isso quando ele se exaltava, quando o Faraó se exaltava. Mas ninguém zomba de Deus, irmãos. E Moisés vai mostrar que Deus humilhou esse orgulho de Faraó. Veja o verso 10 e o verso 12. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, aprofundaram-se como chumbo em as águas impetuosas, estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Veja, Deus fez, e foi a ação de Deus. Foi Deus quem fez. Como ele disse, foi Deus quem lançou cavaleiro e cavalo no mar. Foi Deus quem derrubou os inimigos. Veja, verso 7, na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como palha. Observem, Deus é quem derruba todo esse poder, é sua mão quem esmaga os inimigos. Verso 6, veja, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Veja, irmãos, esses versos que nós lemos está contando simplesmente, mostrando que o cântico de Moisés está cheio de exaltação ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez. Um adversário poderoso, um exército imbatível foi humilhado pelo poder de Deus. Como Deus soberanamente humilhou o cavalo, o cavaleiro, derrotou Faraó, matou todo o exército do Egito. Veja, irmãos, é um cântico que conta a obra divina e exalta o Senhor pelos seus feitos. Esse é um princípio, irmãos, importante. Isso permeia as Escrituras. Se nós perguntássemos o que devemos cantar, você é o espelho, vocês gostam bastante, que reflete a imagem, não é assim? Ele vai te exaltar. Irmãos, quando nós olhamos esse princípio nas Escrituras, mostram que o cântico é simplesmente uma exaltação das obras e dos feitos do Senhor. As Escrituras estão cheias de cânticos. Poderíamos aqui passar a noite citando inúmeros cânticos. Mas, por exemplo, foi exposto recentemente Paulo aos Filipenses. Ele louva ao Senhor pela encarnação, ele louva ao Senhor pela crucificação, ele louva ao Senhor pela ressurreição. Os santos e anjos cantam em glória pela salvação, Apocalipse 5, exaltando o Senhor pelo que Ele tem feito, principalmente pelo que Ele fez na história dos homens, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Maria, quando recebe a dádiva do Senhor, canta exaltando os feitos do Senhor, a salvação do Senhor, a obra do Senhor. Isso vai de encontro à gospelândia de nossa época. Porque a grande ênfase do evangelicalismo moderno é o quê? O homem é exaltado,
O homem é o vitorioso. O homem é que faz, que pode. Ele pisa na cabeça do diabo, degusta a vitória com sabor de mel. O homem é o grande protagonista da música de nossos dias. Ele rouba a glória que pertence a Deus. Todavia, irmãos, quando essas músicas são entoadas, elas são simplesmente expressões do homem para o próprio homem. Porque a ênfase aqui é naquilo que Deus tem feito e é sempre e sempre será os hinos da igreja. Por isso, irmãos, que os salmos, durante a história da igreja, sempre foram valorizados acima de qualquer outra música. Porque os salmos cantam os feitos do Senhor. E nós muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos preocupados com o conteúdo das músicas que cantamos. Nós estamos preocupados com o quanto elas podem mexer com a nossa sensibilidade. Nós não estamos preocupados em cantar a verdade. Por isso que cantar um salmo que por vezes é longo. O miserável passa a semana todinha assistindo série de Netflix. 1 hora e meia, 2, 3, 4 episódios seguidos. Mas quando ele chega no culto, ele se incomoda porque canta um salmo que ele diz que é longo. Ele está diante do Senhor. Eu fico me perguntando, como é que essa pessoa passará a eternidade cantando ao Senhor, se no culto ele não consegue passar 10 minutos cantando um salmo ao Senhor? Ele passa 1 hora na Netflix, mas ele cansa, porque há 10 minutos está cantando um salmo ao Senhor. E nós muitas vezes não estamos nos preocupando com o que estamos cantando. Bastou mexer com os quadris, é bênção de Deus. Bastou provocar um arrepio, é bênção de Deus, é louvor ao Senhor. Você percebe? Uma música sai, uma música gospel sai, começa a ficar famosa, daqui a pouco ela começa a tomar conta dos cultos evangélicos dos nossos dias, e ninguém tem a preocupação de dizer assim, o que este cântico está dizendo? Eu não canto, irmãos, nenhuma música que eu nunca escutei na minha vida. Se eu visitar uma igreja, um culto, e cantar algum cântico que eu não conheço, primeiro eu vejo a letra dele, para depois cantá-lo. E nós muitas vezes nos perdemos disso, irmãos. E que nós estamos vendo aqui, Moisés cantava aquilo que exaltava a Deus, aquilo que louvava as suas obras e os seus feitos. Deus matou o cavaleiro, o cavalo, com sua mão ele destruiu os inimigos, com seu poder ele soterrou aquele que pensava que era poderoso. Esse, irmãos, é o conteúdo de um cântico de adoração ao Senhor, é a expressão dos feitos de Deus. No culto, irmãos, você não foi chamado para ser louvado, para exaltar as suas obras, os seus feitos, mas sim as obras e os feitos do Senhor. Por que isso é importante, irmãos? Porque os feitos de Deus revelam o seu caráter, quem Ele é. Deus se revela, Ele diz quem Ele é pelas suas realizações. Então, quando nós exaltamos o que Ele faz, nós exaltamos também quem Ele é. Nós dizemos quem Ele é. Então, por exemplo, Moisés, em meio a esse louvor, aqui declarando suas obras, ele louva pela sua eternidade.
Repetidas vezes chamou Deus pelo nome divino, nome pactual. É um Deus que se relaciona. Não é somente um Deus eterno, é um Deus que, mesmo sendo eterno, transcendente, é um Deus que se relaciona com o seu povo. Não, cara, um Deus que está fora, mas um Deus que está com o seu povo. Nós vimos anteriormente, ele estava no arraial, destruindo o Egito e protegendo o seu povo. É o Deus pactual. Ele usa o mesmo nome, inclusive, que Deus usou na sarça ardente. Não é um Deus eterno, é um Deus que se relaciona também. É um Deus autoexistente, eterno, imutável. É o mesmo Deus que fez aliança com Abraão. Veja aí o verso 3. Veja a parte B, essa ênfase, o verso 3 todo. Veja a ênfase no Deus pactual. O Senhor, letras grandes, é homem de guerra. Aí vem a lembrança da narrativa da sarça ardente. O Senhor é o seu nome. Veja que no verso 6a, ele exalta esse poder. Veja, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tu és Deus, o onipotente, o todo-poderoso. E a demonstração é óbvia, tu derrotastes o inimigo. E aí, veja, interessante, irmãos, que quando nós cantamos os feitos do Senhor, isso envolve tudo. Quando nós exaltamos quem Ele é, irmãos, nós vamos percorrer o ser de Deus em cântico. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque nós só louvamos o amor. Nós temos a síndrome de Zezé de Camargo Luciano, é o amor. Mas Faraó, ou Moisés, melhor dizendo, louvou a Deus pela sua ira. Veja o verso número 6, a parte B, veja o verso 7. Veja, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palhas. Aí às vezes a gente coloca os salmos imprecatórios, que o Senhor quebre os queixos, quebre o pescoço. No culto ao Senhor, cantando um salmo imprecatório. Nós temos dificuldades por quê, irmãos, de louvar a ira de Deus? Porque a ira de Deus também deve ser louvada. Então observe que ele não louvou a Deus pelo êxodo em geral, mas especificamente pela morte dos egípcios como demonstração da ira. O Senhor é homem de guerra. Moisés disse, a guerra de Deus contra o Egito era uma guerra santa. Era santa no sentido em que nenhuma guerra humana pode ser. Era santa porque Deus é santo, por isso ele não peca em sua ira. Moisés louva a ira divina. Moisés exalta o juízo de Deus. Moisés celebra junto com o povo. A ira de Deus foi derramada. Toda vez, irmãos, melhor dizendo, talvez a nossa dificuldade de entender isso esteja no fato de nós confundirmos a ira divina com a raiva humana. Mas por que se exalta a ira de Deus? Porque a ira é sempre justa. Porque a ira divina é um ódio santo do pecado de seus agentes. É um repúdio de um Deus santo contra todos que mancham, perturbam e destroem o mundo que Ele criou. Então, cantar a ira de Deus não é espantar os pecadores, mas é alertá-los que um dia Deus haverá de julgá-los. Não é só quando nós cantamos publicamente a ira de Deus, nós estamos dizendo, cuidado que Deus vai julgar você. Deus destruiu Faraó, Deus julgou Faraó
e matou os inimigos de Deus. Deus vai julgar vocês. E é justamente isso que ele faz. Veja o verso 7. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como palha. A palavra palha, irmãos, aqui, ela remete, veja como o cântico, ele está repleto da narrativa de Êxodo. E a prova é aqui, a palha está remetendo ao início de Êxodo. Você lembra que Israel foi obrigado a juntar palha para fazer tijolos, para produzir a mesma quantidade sem ajuda. A repetição aqui, irmãos, da palavra indica que Deus deu aos egípcios exatamente o que eles mereciam, que sua ira era justa e por isso ele deve ser louvado. Ele não deve ser louvado por causa da ira humana, mas ele deve ser louvado porque sua ira é justa. E ele será louvado, meus irmãos, no julgamento, porque o dia do juízo final será uma nota de louvor a Deus. Deus será louvado no julgamento dos ímpios. Por isso, irmãos, nós não temos que selecionar aquilo que cantamos, mas nós devemos cantar todos os feitos de Deus, e um dos feitos é: Deus julga os homens maus. Se você está aqui ouvindo isso, fique ciente. Se você tem andado numa vida de pecado, Deus vai julgar você. E deve ser louvado por isso. Outra coisa, irmãos, que Moisés também louva aqui é a sua supremacia. Se Deus é tudo isso pelo que Ele faz, se os seus atributos estão sendo revelados, lógico que Ele é o único Deus. Veja o verso 11, a parte A. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Moisés está dizendo, diante dos Teus feitos, diante de quem Tu és, quem pode ser semelhante a Ti? Tu és incomparável. Tu és incomparável. E aí veja, a fim de demonstrar a supremacia de Deus sobre os outros deuses, ele menciona os seus atributos. Continue o verso 11. Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Veja, apenas Deus é glorificado em santidade. Ele é separado, único, perfeito e absolutamente puro. Moisés está dizendo, somente Tu, Deus, é maravilhoso em glória. O Êxodo demonstra isso. Somente o Senhor é capaz de operar maravilhas como as pragas e a separação das águas. Veja, nós te exaltamos, Senhor, porque somente Tu és Deus. Somente Tu és Deus. Mas Moisés também exalta o seu amor, meus irmãos. Veja o verso 13. Com a Tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Ao usar o termo bondade, Moisés se referiu ao amor de Deus que observa sua aliança, sua lealdade absoluta ao seu povo e a sua fidelidade à sua promessa. Veja, esse Deus que está acima de todos os outros os deuses amou um povo, decidiu amar um povo, decidiu salvar um povo e demonstrou isso salvando Israel. Ele cumpriu todas as suas promessas por amor a Israel, para resgatá-lo da escravidão. Não somente isso, irmãos, Moisés olhou para o futuro, antecipando confiantemente os dias que Deus guiaria o seu povo para a conquista,
que ele traçou a rota que os israelitas iriam seguir até a Canaã, e um por um todos os seus inimigos seriam derrotados. Veja o verso 14 a 16, a parte A. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apoderará temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor. Irmãos, isso aqui tem um elemento profético. Aqui é uma profecia. Veja, ele não somente salvou o seu povo, mas ele fará com que o seu povo triunfe diante do mal. Isso está documentado, irmãos, no livro de Josué. Nós vamos ver isso aqui sendo cumprido em Josué. Então observe, Moisés não estava descrevendo atos aleatórios de violência, mas os atos justos de julgamento divino que Deus executaria por causa do grande amor por seu povo. E por isso ele profetizou que Deus continuaria julgando as nações. Veja o verso 16b e 17. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Veja, Deus não guarda seu amor para si mesmo, mas compartilha com o seu povo. E aí veja, seu povo, o grande propósito é trazer o seu povo para casa. O que Moisés está dizendo é que ele vai conduzir o seu povo para levar o seu povo para casa. O monte, no versículo 17, irmãos, é uma referência ao Monte Sião, a cidade de Deus em Jerusalém. Vai ser lá onde o templo será construído, que Deus vai fazer sua residência. O que é isso, irmãos? Esse cântico também está mostrando, meus irmãos, que a história da redenção é uma história de um Deus que leva o seu povo para casa. É a história de um Deus que está levando o seu povo para casa. Não é somente um Deus que salva, mas é um Deus que está conduzindo um povo até o verdadeiro lar. Por isso que Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Veja, Moisés está cantando os feitos do Senhor, o amor do Senhor, exaltando ao Senhor, porque Ele também é um Deus que vai levar o seu povo para o lar. Deus vai levar o seu povo para o lar. O templo, irmãos, se torna o símbolo do templo celestial de Deus na Nova Jerusalém. Isso significa, irmãos, que Deus, na salvação, Ele está trazendo mais filhos para a sua residência santa. Significa que em breve todo o povo de Deus estará lá para cantar um cântico que jamais terminará, porque Deus está conduzindo o seu povo. A salvação tem um propósito: conduzir os seus ao eterno lar. Por isso, irmãos, não poderia terminar de outra forma este cântico. Verso número 18, veja: o Senhor reinará por todo o sempre. O Senhor não somente vai conduzir os seus até a morada eterna, mas Ele será o Rei para todo sempre. Philip Ryken, irmãos, pergunta: de que tipo de Deus realmente precisamos?
ele diz: sem dúvida, o tipo de Deus que precisamos é o tipo de Deus que Moisés considerava digno de louvor. Precisamos de um Deus que estará conosco, precisamos de um Deus que tem o poder de nos salvar, de triunfar sobre o pecado em nossa vida, precisamos de um Deus de ira, que garantirá que a justiça seja feita no final. Precisamos de um Deus de amor eterno, que nos levará para casa, para vivermos com Ele para sempre. Isto é, irmãos, o Deus de Moisés é tudo o que toda pessoa possa precisar ou até mesmo querer num Deus. Isso, irmãos, é um cântico que fala dos feitos de Deus, de quem Deus é, do amor dele para com o seu povo, da ira dele para com os seus inimigos e também da certeza de que ele está nos conduzindo para uma eternidade. Como estamos longe, irmãos, por vezes, quando nós enchemos os nossos lábios de cânticos que exaltam o homem e não a Deus. Quando nós cantamos e não nos preocupamos com os nossos cânticos, quando em vez de exaltarem os feitos de Deus, estão a exaltar o feito dos homens. É urgente, irmãos, a necessidade de resgatarmos cânticos que glorifiquem a Deus. Moisés nos dá um modelo de um cântico bíblico. Mas uma das coisas, irmãos, que eu deixei para o final. Veja o que Moisés cantou no verso 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O cântico de Moisés, irmãos, é teocêntrico. Em outras palavras, é um cântico centrado em Deus. Esse é um elemento básico de todo cântico. Moisés deu toda a glória a Deus. Veja que o papel de Moisés foi muito importante, mas ele não disse uma única palavra sobre o seu papel na salvação. Mais uma vez, isso distingue o cântico de Moisés dos cânticos de hoje, onde os homens se exaltam. Mas observe, irmãos, que o cântico de Moisés, por sua vez, foi escrito para honrar e louvar apenas a Deus. Mas Moisés queria mencionar que o grande e glorioso Deus que ele louvava era o seu Deus. Ele havia encontrado salvação nesse Deus. Ele é o meu Deus. Isso é um princípio importante. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Moisés está dizendo aqui, ele é o meu Deus. Ele me salvou. Ele diz, o Senhor é minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. O profeta Isaías chega a falar sobre isso. Ele é a minha força e o meu cântico também, e ele se tornou a minha salvação. O Senhor sempre diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Isso no verso 2. Isso no verso 2. Qual é a grande questão, irmãos? Nós devemos cantar a verdade de Deus. Nós não temos dúvida disso, como nós vimos aqui. Nós temos que cantar as Escrituras. Como disse Paulo, nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, que são termos sinônimos para falar uma única coisa: cantar as Escrituras ou cantar os salmos. Vocês devem cantar
os feitos de Deus, as obras de Deus. Mas o que Moisés está nos dizendo é: antes de cantar, precisamos ter um relacionamento com Deus. Ele precisa ser o meu Deus. O meu Deus. Não é simplesmente chegar e cantar. Isso deve ser fruto de um relacionamento com o Senhor. Porque isso é importante, irmãos, porque nós perdemos, por vezes, isso de vista. Nós achamos que cantar é suficiente, quando o que Deus exige não é somente as palavras que brotam dos seus lábios, mas o louvor que nasce no seu coração por uma vida de devoção a Deus. E quantos, meus irmãos, se aproximam do culto, cantam com suas bocas, mas os seus corações estão cerrados diante de Deus. Não há nenhum relacionamento com o Senhor. Nenhum. Isso é repetido todas as vezes. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses. Quando você decide desobedecer a Deus, você está dizendo: Deus não é o meu Deus. Quando você diz: eu não vou para o culto hoje por um motivo banal, você está dizendo: Deus não é o meu Deus. Não basta somente, irmãos, cantar as Escrituras. É preciso ter um relacionamento com Deus. Você pode passar o resto da sua vida cantando somente os salmos. Eu não tenho dificuldade com salmodia exclusiva. Eu não tenho dificuldade que cantemos somente os salmos. Mas não vai adiantar se nós cantarmos somente as Escrituras e não tivermos um relacionamento com Deus das Escrituras. Veja, ele diz: ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Porque por vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com a liturgia, com o que cantamos, mas não estamos preocupados com o relacionamento que estamos tendo com Deus. Estamos sensíveis à teologia litúrgica, o cântico, mas não estamos sensíveis à forma rebelde como nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, o que é que vai acontecer a partir de agora? Esse povo vai ter que criar um relacionamento com esse Senhor. Aí Deus vai começar a testá-los. Deus vai começar a testá-los. E logo em seguida você vai ver as águas amargas e o maná. Deus começa a testar o seu povo para que o seu povo tenha um relacionamento com Ele. Quantas pessoas, irmãos, não irão padecer porque falavam em nome de Deus, fizeram até parte de uma igreja bíblica, mas nunca tiveram um relacionamento com o Senhor. Não é somente cantar a verdade, cantar os feitos de Deus, mas é também ter um relacionamento com esse Deus.
Não esqueça. Muitos disseram ao Senhor: Senhor, Senhor, eu sou íntimo. Profetizamos, fizemos tantas coisas em teu nome. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Volto a repetir, a palavra conhecer, ela contradiz a afirmação dos falsos crentes. Quando eles diziam: Senhor, Senhor, você não me conhece? Eu sou teu servo, eu sou íntimo seu, tanto é que eu usei o teu nome, eu fiz coisas grandes em teu nome. Jesus diz: eu nunca vos conheci. Vocês usaram o meu nome, fizeram coisas no meu nome, mas eu nunca tive um relacionamento com vocês, porque vocês viviam na iniquidade. Que esse final está nos mostrando, irmãos, conhecer Deus de modo salvador significa conhecê-lo de modo pessoal. Não é simplesmente uma demonstração pública, mas é uma vida vivida onde Deus é o nosso Deus. Que a graça do Senhor esteja convosco. Amém. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelas tuas dádivas, e que tuas palavras permaneçam em nós, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém.